Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que satisfação receber você aqui, filho amado, filha querida. Deus abençoe a sua vida. Estou aqui para ser padre para você, para abençoar o teu coração, para refletir sobre um tema muito interessante. Já quero pedir de antemão que você que não se inscreveu, se inscreva no canal, acompanhe aqui toda a evangelização que nós estamos propondo através desse instrumento de evangelização. Hoje, o padre vai falar sobre a lógica do nosso tempo, que é uma lógica da produtividade. Será que a gente precisa sempre estar produzindo algo? Será que a gente vale pelo que a gente faz, pelo que a gente produz? O que isso gera de impacto na nossa mente, na nossa saúde? E será que a gente vale só pelo que a gente produz? E será que quem não produz não vale nada, não tem um valor? Olha, preste bem atenção que você vai se surpreender, percebendo que essa mentalidade está muito mais presente no nosso tempo, na nossa sociedade, do que a gente imagina. Antes de falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre um conceito que é muito essencial na doutrina cristã, católica, que é a dignidade da pessoa humana. A pessoa humana é a coroa da criação de Deus. Ela tem uma dignidade singular, ímpar, porque ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Cada pessoa humana é digna e merece ser respeitada, precisa ter salvaguardado o seu direito à integridade física, moral, precisa ter condições para viver e sobreviver. A pessoa é digna. Em João capítulo 3, versículo 16, o evangelista nos ensina que Deus enviou seu próprio Filho para que se sacrificasse e morresse para salvar o ser humano, a pessoa humana. Tão alta, tão grande é a sua dignidade. Deus criou cada ser humano no mistério de amor da Trindade com as suas próprias mãos, diz o Salmo 138. E o ser humano é templo do Espírito Santo, diz a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 16. Nós somos donos de uma dignidade essencial, fantástica, de pessoa. Somos também, como disse São Paulo na mesma carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, trazemos esse tesouro em vasos de barro, que é a nossa humanidade, a nossa impermanência, a nossa fragilidade. Mas veja bem, a gente precisa questionar essa lógica da produtividade, porque já entrou no nosso mundo uma mentalidade eugênica. O que é eugenia? É a seleção de pessoas e a eliminação ou exclusão dos mais fracos, dos que incomodam e dos que não produzem. Por exemplo, já existem restaurantes em muitos locais no mundo nos quais eles não permitem nem pets e nem crianças. Ou seja, porque criança incomoda, criança faz barulho, criança faz bagunça, então fica em casa. É a mentalidade da eugenia que está por trás do aborto e da eutanásia. As pessoas não estão entendendo muitas vezes uma vida como uma bênção. Eu sei que o tema é complexo, talvez nasceu de um estupro, de uma violência, né? Mas a lógica geral do que se pensa, e a indústria farmacêutica lucra milhões com isso, na indústria do aborto também, é que tipo assim, criança, agora na minha vida, meu Deus do céu, vai incomodar, vai atrapalhar tudo, então mata, né? Mata a criança inocente no ventre. O aborto é um crime hediondo, sabe? Porque a criança não tem como se defender, né? E ela tá ali no ventre. Então, tipo assim, dá trabalho? Elimina. E a eutanásia, por sua vez, elimina os mais velhos, né? A eutanásia, para você que não sabe, é aquele direito de matar os velhos antes da hora com uma injeção letal, que já é aprovada em muitos países, como na Holanda, porque eles não produzem mais, porque eles não têm mais energia, porque eles são mais lentos. Ou seja, é a mentalidade da produtividade e do descartável, que não leva em conta a dignidade da pessoa humana. Um feto é pessoa, é digno, tanto quanto um adulto produzindo, né? O idoso é pessoa, tem dignidade de pessoa, né? É filho de Deus, amado por Deus. Então, a gente precisa refletir sobre isso, porque o que está por trás dessas coisas? Não é a eugenia, sabe? O fraco que não produz está incomodando, então vamos excluir. Você percebeu que nós estamos cada vez mais intolerantes para lidar com aquilo que incomoda, não é? Você já percebeu, esses dias eu estava vendo um pai e uma mãe educando o seu filho e bravo, brigando porque a criança não para. Gente, criança não vai parar mesmo, isso é ótimo sinal. A gente é adulto,
tem que redobrar a nossa paciência, sabe? Para lidar com as crianças e para deixar a criança ser criança. A criança está descobrindo o mundo. Ela está recebendo um monte de informação nova a cada dia na escola, no desenho. Ela está com os hormônios ali infantis, claro, a flor da pele. É preciso ter mais paciência com as crianças. É preciso ter mais paciência com os idosos. Eles são gente também. A gente não pode descartar quem não está produzindo, quem causa algum incômodo, porque eu sei que é difícil cuidar de uma pessoa doente, idosa, eu sei que é difícil educar uma criança. E olha, você sabia que até quase os 26 anos o cérebro da criança, do adolescente, do jovem está em formação, não está totalmente amadurecido, né? Você que é pai e mãe, você está educando, você está plantando e essa semente você vai colher só lá na frente. Então é preciso ter paciência. É preciso crescer na virtude da paciência e romper essa lógica, essa mentalidade do descarte, gente. Isso não é de Deus. Não é bom somente o que produz fruto, não é bom só quem produz. Quem não está produzindo. Porque se você pensa assim, o dia que você ficar doente, você quer se matar, né? Porque você só vale quando você produz, você vale em qualquer momento, ainda em cima de uma cama. A pessoa humana é digna, é amada por Deus, é a imagem e semelhança do Criador. E a gente também, se a gente se vicia nessa mentalidade de que eu tenho que produzir, porque eu tenho valor se eu sou muito ocupado, se as pessoas me vêm produzindo, uma hora a cabeça vai dar bug, né? A nossa cabeça precisa ter momentos para o ócio criativo, para se desligar, para refletir, para não fazer nada, né? A gente está perdendo a capacidade de não fazer nada. E às vezes, para descansar, você precisa não fazer nada. Ou fazer uma coisa totalmente que não seja produtiva, né? Já percebeu que muita gente não tem mais paciência de conversar, de ouvir uma pessoa. Quantos jovens não têm paciência de ouvir um idoso, né? Eu sei que é difícil, exigente, por quê? Porque a gente está sempre viciado no serviço de streaming, no Netflix, no Instagram e atualizando o feed, aquilo vai gerando no nosso sistema de recompensa do cérebro uma descarga ali de dopamina e vai pedindo mais, e vai pedindo mais, e vai pedindo mais. Só que a gente tem que voltar ao essencial. Já ouviu falar do jejum de dopamina? Muito importante. Eu tenho uma pregação sobre isso no Sorrindo para a Vida que está aqui no canal do YouTube. Vou colocá-la aqui na descrição para você depois. A gente precisa deixar o nosso cérebro descansar de tanta informação, tanta rede social, se conectar mais com as pessoas. Às vezes o que Deus espera de você não é que você vá para a África pregar para servi-lo, mas é que você pare para ouvir a sua avó contar as histórias dela. Ela que está se sentindo tanto sozinha e você não tem paciência para parar com ela 10 minutos. É isso que Deus espera, talvez, de mim e de você, né? O amor nas coisas simples, a paciência com os mais fracos. Nós estamos perdendo no nosso mundo produtivo e utilitarista a capacidade da misericórdia, a capacidade da empatia com os mais fracos. E nessa, como eu disse, eutanásia e aborto, descarta, mata, elimina, idoso e criança porque não produz. Opa, se a gente continuar pensando assim, onde a gente vai parar como mundo? A gente está regredindo, parece, né? Evoluindo nos nossos valores. É preciso acordar. E é preciso entender que toda a vida, do início até o fim, é digna. E só Deus dá a vida, só Ele pode tirar. Por isso que a gente tem que evitar, por exemplo, a pessoa não pode se expor à morte ou buscar a própria morte. É um pecado, né? Deus que nos deu a vida, nós vamos buscar a força dEle para vencer as dificuldades, para viver bem. Eu te peço, vem Espírito Santo sobre nós, enche-nos agora, Espírito Santo, com a Tua presença, com a Tua graça. Liberta-nos das resistências, Espírito Santo, do fechamento de coração. Vem sobre a nossa mente, nossa alma, nosso coração, Espírito Santo. Vem e nos batiza, convença-nos, dá-nos o entendimento do que foi falado aqui e ensina-nos a amar e respeitar cada pessoa que é digna, que tem a dignidade de filho de Deus, de filha de Deus. Ensina-nos, Espírito Santo, a amar e respeitar nós mesmos, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que é templo teu, Espírito de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
Se você gostou, se te ajudou esse conteúdo, deixa aqui a sua curtida nesse vídeo, deixa também o seu comentário, a sua partilha sobre isso. E olha, se inscreve no canal, você que não se inscreveu, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que tiver um conteúdo novo por aqui, tá certo? E olha, obrigado pessoal da Liga Filmes, segue lá no Instagram, @ligafilmes, com M mudo, no final MS, né? O Rafa, Letícia sempre nos ajudando muito na evangelização aqui. Muito obrigado, Deus abençoe.